obrigatoriedade do lucro real. Nós temos algumas pessoas jurídicas que são obrigadas a apurar pelo lucro real. Essas pessoas jurídicas que são obrigadas a apurar pelo lucro real, elas não têm a opção de ir para o lucro presumido, então elas não podem optar pela forma de tributação do lucro presumido. A legislação obriga que elas têm que estar nessa tributação pelo lucro real. Então agora nós vamos ver aí os casos, as pessoas jurídicas que obrigatoriamente serão aí tributadas pelo lucro real no imposto de renda, tá? Bom, a primeira hipótese eu já posso colocar para vocês aí, ó, que grandes empresas no Brasil são tributadas pelo lucro real. O lucro real é obrigatório para grandes empresas. É claro que a lei não utiliza esse termo grandes empresas, mas ela utiliza aqui a receita bruta, ó. Então, quando a pessoa jurídica tem receita bruta acima de 78 milhões, obrigatoriamente ela tem que ser tributada no lucro real. Se ela tem essa receita bruta, então, acima dos 78 milhões, ela não pode optar pelo lucro presumido. Por isso que eu disse para vocês, ó, as grandes empresas, as que têm receita acima de 78 milhões, elas estarão obrigatoriamente no lucro real. Agora, essa receita, ela é sempre verificada a receita do ano anterior. Se uma pessoa jurídica em 2019 teve 80 milhões de reais de receita bruta, por exemplo, na hora que ela entrar em 2020, obrigatoriamente ela vai estar no lucro real. Ah, mas vamos imaginar, né, agora em 2020, nós estamos nessa situação de crise aí, por causa da Covid-19, e a empresa não consiga mais do que 78 milhões. Então vamos imaginar que em 2020 ela fique só em 70 milhões. Em 2020 ela vai continuar pelo lucro real o ano inteiro. Na hora que chegar em 2021, se ela não atingir os 78 milhões em 2020, aí ela vai poder fazer opção de novo. Em 2021, ela vai poder escolher se vai estar no lucro real ou no lucro presumido. Então a gente vai olhar sempre essa receita bruta do ano anterior. Quando a pessoa jurídica atingir mais do que 78 milhões de receita bruta, ela vai ter que ficar no lucro real no ano seguinte. Se ela reduzir sua receita bruta novamente, aí no próximo ano ela vai poder fazer essa opção entre o lucro real e o lucro presumido, tá? Agora, tem os casos também de pessoas jurídicas que não funcionam o ano inteiro. Então, vamos imaginar que uma pessoa jurídica começou suas atividades aí em 2019, em novembro de 2019. Então, ela iniciou suas atividades em novembro de 2019, tá certo? Bom, se ela começou em 2019, nós não vamos ter que olhar 78 milhões para 2019. Se ela começou em novembro, ela vai ter que verificar a sua receita em 2019 apenas de 13 milhões, porque aqui, ó, esses 78 milhões, ele equivale a 6 milhões e 500 por mês. Então, se ela começou em novembro, seria 6 milhões e 500 para novembro e 6 milhões e 500 para dezembro. Ou seja, ela teria que ser tributada pelo lucro real se ela ultrapassasse 13 milhões em 2019. Então, olha só, para as pessoas jurídicas que já estão em funcionamento, que funcionam aí o ano inteiro, nós vamos ter que nos preocupar com esses 78 milhões aí, ó, que é os 78 milhões por ano. Agora, se a pessoa jurídica não funcionou, não esteve em atividade durante todo o exercício financeiro, nós vamos olhar proporcionalmente. Nós vamos olhar aí, então, 6 milhões e 500 por mês de funcionamento, tá? Não existe fracionamento de mês, pessoal. Então, se ela abriu no dia 1º de novembro, se ela iniciou suas atividades no dia 30 de novembro, o que vai interessar é o mês de novembro. Então, ela vai ser considerada aí que iniciou sua atividade no mês de novembro. Então, ela tem direito a 6 milhões e 500 em novembro e 6 milhões e 500 em dezembro, tá? Então, ó, grandes empresas no Brasil só podem ser tributadas pelo lucro real. O critério aqui da legislação, então, são os 78 milhões. Até 78 milhões, ela pode optar entre o lucro real e o lucro presumido. Acima de 78 milhões por ano, ela vai ter que ficar no lucro real, né? Esse próximo critério, pessoal, ele já leva em consideração a atividade da pessoa jurídica. Então, olha só o que ele coloca aqui, ó.
bancos comerciais, de investimento, de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedade de crédito, financiamento e investimento, corretoras de títulos e valores mobiliários, arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresa de seguro privado e de capitalização e entidades de previdência privada. Ainda tem mais um tópico aqui que a gente pode analisar ele junto, os dois juntos. Olha aqui, ó. Prestação cumulativa e contínua de serviço de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito e seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de venda mercantil a prazo e prestação de serviços, prestação de serviço, que são as factorings. Por que eu estou analisando esses dois itens aqui juntos com vocês? Porque é o seguinte, normalmente a gente não precisa ficar decorando todas essas atividades, não, ó. Se vocês tiverem na cabeça de vocês aí que as empresas do setor financeiro no Brasil têm que ser tributadas pelo lucro real, vocês já vão compreender todas essas atividades aí. Agora, é setor financeiro lato sensu, porque se a gente for olhar dentro da economia, essas empresas aqui não são bancos, ó. São as factories aí, por exemplo, né, que compram, né, que descontam cheques, que descontam títulos de vendas aí a prazo. Elas não são consideradas bancos, mas são empresas que atuam na área financeira. Então, o setor financeiro lato sensu, que eu chamo de instituições financeiras e assemelhados, ou bancos e assemelhados, eles têm que ser tributados pelo lucro real. Então, não interessa o volume de receita bruta que essas pessoas jurídicas aqui têm. Se elas atuam na área financeira, se elas atuam nessa área de bancos ou atividades assemelhadas, elas terão obrigatoriamente que ser tributadas pelo lucro real. Então, vão ter que fazer lá as suas apurações de adições, exclusões e compensações. Então, aqui, pessoal, no lucro real, se nós estivermos lidando aí com o setor financeiro, nós já sabemos, vai ter que ser pelo lucro real. Então, a instituição financeira não pode optar pelo lucro presumido, né? Claro que a lei descreve todas essas atividades, ó. Então, ela coloca as atividades aí em dois itens separados, mas para não ser necessário a gente ficar decorando todas essas atividades, pensem aí o seguinte, se tiver qualquer pessoa jurídica da área financeira, aí ela vai ter que ser tributada pelo lucro real. Ela não vai poder fazer opção pelo lucro presumido.